Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em mais um vídeo do Virando as Páginas e desta vez nós vamos falar de ficção científica. Eu vou estar falando do Arthur C. Clarke, mais enfaticamente no Fim da Infância, um livro que ele escreveu em 1953 e que talvez não seja o livro, digamos assim, mais adorado pelos seus superfãs, né? Aquela galera ligada à ficção científica, coisa mais hardcore. Talvez não seja exatamente isso que vocês gostem, mas ainda que ele seja uma ficção científica, e o é, e ainda que ele também seja um contexto narrativo crítico ao seu tempo, que também o é, ele é um tratado filosófico. Você vai precisar dar uma olhada, vai precisar ter uma atenção danada para o contexto que ele quer levantar aqui. Agora, antes de tudo, eu fiquei tão feliz de voltar a ler um livro de ficção científica naquele gênero da década de 50, do século 20 em geral, que eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um desses meses aí, além do livro do mês, eu vou estar falando sobre ficção científica nos mais variados temas e nos mais variados autores, obviamente os mais, mais famosos, os mais lidos, mais conhecidos, né? Então eu vou estar falando de novo do Arthur C. Clarke, vou trazer aqui 2001, Uma Odisseia no Espaço. Pretendo trazer, eu tenho até um livro que eu consegui hoje do Isaac Asimov, e eu vou ver se eu consigo ler esse livro antigo, gente, da década de 80, é da editora Record. Isaac Asimov, Os Robôs do Amanhecer, né? Também penso em trazer pra gente H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, os livros da virada do século XIX para o XX. Trazer de volta o segundo livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis, Perelandra. Trazer também o Philip K. Dick, O Tempo Desconjuntado. Adoro esse livro. Escreveu outras tantas coisas, entre elas Blade Runner, e tantos filmes que vieram dos seus contos, por exemplo, como Minority Report, né? E o contexto que o Philip traz é um contexto ainda de muito debate, com as conversas do Arthur C. Clarke. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e por que não o histórico, emblemático e reconhecidíssimo Operação Cavaleiro de Troia, o primeiro volume. Óbvio, vem a saga toda por ali, mas a gente vai tentar encaixar esses livros de ficção científica. Se você tiver alguma dica ou alguém que você queira em especial que a gente fale, anota lá embaixo. Quem sabe a gente consiga fazer um mês só de ficção científica. Vou tentar ajeitar isso, mas conversando do Arthur C. Clarke, nasceu em 1917, morreu em 2008. Esse cara, gente, ele teve uma característica bastante única mesmo, inédita ante a outros autores da ficção científica. E a formação dele, e principalmente a experiência dele, que ainda mais no campo da Segunda Guerra Mundial, quando ele operava radares, ela vai trazer para ele uma base de vida para discutir muitas coisas no campo da humanidade propriamente dito. Por exemplo, você tem ele e o Isaac Asimov surgindo com muita força. Em geral, os debates do Arthur C. Clarke e do Isaac Asimov podem parecer os mesmos, mas não são. Ele sempre traz um contexto que aparentemente é um contexto individual, mas joga para um contexto mais geral, que é justamente este livro que a gente está lendo aqui. O Isaac Asimov, por exemplo, Eu, o Robô, que eu adoro esse livro, ele sempre tenta uma temática generalista, mas para atingir você lá dentro. Ele sempre acompanha mais uma expectativa individual. O Philip K. Dick também faz a mesma coisa, mas esta obra aqui, ela é especialmente interessante porque ela vai de forma diferente das sagas, por exemplo,
que o Isaac Asimov fez, perdão, que o Arthur C. Clarke fez, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, por exemplo, toda a saga, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço, aí depois 2010, depois 2063 e depois 3001, se eu não estiver enganado. E 2001 tem uma coisa interessantíssima, né? Ele vai construir o livro junto com o filme, né? E o Kubrick e ele, na década de 60, final da década de 60, eles vão construir um filme que é lento, como também a maioria das, digamos assim, das obras de ficção científica, elas não são rápidas não, gente. O que elas têm por trás daquilo tudo, eu acho que isso caiu muito em voga por conta da nossa experiência com Star Trek e depois com Hollywood, colocando filmes como, por exemplo, Independence Day, que até o Arthur C. Clarke fala sobre ele, dizendo que quando o Independence Day saiu, muita gente esqueceu desta obra que eu escrevi, O Fim da Infância, e ele faz assim uma certa diferença, e normalmente as pessoas tendem a olhar para os livros de ficção científica como livros lentos, rançosos, diferente daquilo que se espera por conta das experiências que se tem muito mais com os cinemas. Todo filme de ficção científica ele tem uma abordagem justamente futurista ou uma abordagem que sai um pouco do nosso parâmetro da realidade em geral, normalmente propondo coisas para o futuro. Por exemplo, o Arthur C. Clarke falava claramente sobre a intenção e a ideia dos computadores dentro da evolução humana e a relação que nós teríamos com os computadores, e nós estamos vendo isso agora na virada do século XX para o XXI, ainda mais com as questões da internet, da 3 web, 4 web, agora 5 web, ou seja, os processos todos que nós estamos tendo com relação a todo este contexto e ambiente com os computadores. Ele já falava sobre isso, então ele tem sempre uma ideia, o Arthur C. Clarke sempre teve uma ideia futurista, mas muito realista. Ele sempre olhava para o seu mundo e propunha coisas que vão acabar por influenciar um monte de gente. Não podemos negar e não podemos esquecer que antes dele você tem uma confluência de situações, principalmente com H.G. Wells e A Guerra dos Mundos, esse livro que eu mostrei para vocês aqui da virada do século. E é mais ou menos por aí que a gente começa a andar quando ele está escrevendo esse livro em 1953. Quero dar uma dica. A Terra ela é invadida por extraterrestres. Este é o ponto principal, mas diferentemente de A Guerra dos Mundos ou o próprio louco Independence Day, que foi um soft power norte-americano, aliás, já viram que normalmente os ETs sempre procuram invadir os americanos, né? O território americano. Nessa forma foi até uma invasão planetária efetivamente, mas são sempre os americanos que descobrem como eliminar os extraterrestres. Neste caso aqui é diferente. Um grupo de extraterrestres vão invadir a Terra, mas só que com a consciência de apurar as relações humanas. Isso está sendo escrito em 1953. Eu quero dar uma dica para vocês. Cerca de 15 anos depois, um cara chamado Eric von Däniken vai escrever um livro, Eram os Deuses Astronautas. Muita gente encarna, muita gente dá de lado para esse tipo de livro, mas é muito coincidente aquilo que o Arthur C. Clarke escreve aqui com os estudos que o Eric von Däniken vai fazer. O que o Eric von Däniken dizia que as nossas sociedades ancestrais antigas e mesmo as sociedades indígenas, então ele vai trazer dos astecas, dos maias, vai trabalhar a questão do Egito, da Pérsia, insinuações com relação à Bíblia de que aqueles deuses que tanto eram falados nos contextos religiosos nada mais eram que extraterrestres, né? Então ele faz assim vários estudos, vários elementos voltados a esse tipo de constatação. Você acredita se quiser, eu não tendo a desacreditar, eu não acredito em bruxas, pelo que losai, e mais do que isso, a convivência que o Arthur C. Clarke teve com isso é a convivência que a própria humanidade estava tendo naquela época. Eram duas coisas, os debates ufológicos e a Guerra Fria, era a era da ansiedade, década de 50. Em 1957, surge o chamado caso Roswell, uma nave espacial, um OVNI, aparentemente caiu numa fazenda no Novo México, dos Roswell, e a aeronáutica acabou mandando os militares para fazerem
uma avaliação daquilo. O major, o Marcel, ele acabou identificando realmente que era um objeto voador não identificado, e aí apurou-se realmente que poderia ser um extraterrestre. Só que naquele movimento todo, e aí muitos dizem que a partir daí surgiu a Área 51. Se você não sabe o que é a Área 51, os Estados Unidos possuem 50 estados federativos independentes entre si, mas que formam a nação norte-americana. E a Área 51 é o 51º estado. Pouco tempo atrás teve até um debate, o pessoal quis invadir por lá e acabou não invadindo, porque não vai invadir mesmo. Mas o que mais interessa nesse sentido é que o Marcel ficou sozinho nessa história, porque depois, logo depois, o governo norte-americano quis dizer que aquilo ali era um balão meteorológico e deixou o cara na mão. Existe um filme sobre esta situação. É óbvio que foi uma política de calar todos acerca daquele acontecimento. O Brasil não está fora desse processo não, gente. O Brasil teve, em 1976, teve um caso no Pará, né, na ilha de Colares, que tiveram aparições mesmo de discos voadores e que inclusive tiveram contatos diretos com os citadinos do local, causaram ferimentos e até morte em algumas pessoas. A aeronáutica foi lá e agora há pouco tempo, coisa de 10 anos, eles foram obrigados a liberar documentos sobre aquele assunto, com inclusive inserção e participação do governo norte-americano em relação a isto. Mais adiante você vai ter uma coisa que talvez seja uma das mais extraordinárias acontecidas nessa relação da casuística ufológica. Em 1986, inclusive, o brigadeiro Osiris Silva pilotava o seu Bandeirante ou Brasília, um dos dois aviões da Embraer, não sei qual dos dois modelos era, e ele se deparou com um OVNI. Só que não era apenas um, foram mais de 20 aparições ao mesmo tempo de OVNIs, que fez com que o governo brasileiro lançasse 5 caças, 3 F-5, acho que 7 caças, 5 F-5 e 2 Mirage, a busca desses OVNIs. Naquela época o governo foi obrigado a esclarecer a imprensa sobre o que acontecia. A aeronáutica não botou galho dentro não, disse: olha, OVNIs, objetos voadores não identificados, mais de 20, os nossos caças não conseguiam alcançá-los, velocidades além da tecnologia humana, e ficou aquilo por isso mesmo. Mas a imprensa até relatou isso com muita força. Isso aí acabou entrando dentro do próprio Fantástico na época. Você pode estar rindo aí do outro lado e achando que eu estou falando um monte de besteira, mas esse é o fato. Você vai achar até que eu vou falar uma besteira maior quando eu falar do caso Varginha. O Bussunda, você lembra o Cacete Planeta? Eles usavam muito da perspectiva da comédia, né, do sarcasmo, com relação a esse personagem. Pouco antes de morrer, coisa de um ano antes, o Bussunda pediu desculpas quando ele foi a Varginha e percebeu que aquilo ali não era balela. Em 1996, uma espaçonave caiu na cidade de Varginha. 3 jovens, olharam, tiveram um contato direto com um ser extraterreno. O exército foi para lá, foi recolhido o material, foi recolhido também a nave, foram recolhidos viajantes daquela nave, que eram seres com olhares ovais, meio que esverdeados, com a cabeça ceivada, parecendo assim várias listras no meio da cabeça, com um corpo mais ou menos longilíneo, mas bem pequenininhos, e inclusive gerou a morte de um policial local ao resgatar um daqueles extraterrenos. Ele teve um arranhão, ou tocou diretamente com a pele e acabou sendo infeccionado. Em 30 dias ele veio morrer. Se você acha que eu estou brincando com isso, vai buscar referência no YouTube, mas em pessoas sérias, porque também no meio disso tudo tem umas coisas meio esquisitas nesse processo todo. E por fim, gente, agora no dia 25 do mês passado, um setor, uma secretaria, um órgão do Pentágono fez um relatório para o Senado norte-americano, mais ou menos 6 páginas, na verdade são 9 páginas, mas somente 6, destacando a possibilidade efetiva da existência de um grande ciclo, de um grande fluxo de objetos voadores não identificados
perto das suas bases, inclusive dizendo que isto para eles pode concorrer com riscos à própria a nação norte-americana e o mundo em geral. Se você, mais uma vez, quer acreditar nisso, acredite. Se você não quer, não acredite. Eu não duvido de nada. Não acho que a gente está aqui sozinho. Não acho que o planeta Terra é o único planeta habitável e nem o único planeta habitado. Porém, esta é uma das grandes debates que já aconteciam no período do Arthur C. Clarke. Outra coisa que está ingressa nesse processo todo é a Era da Ansiedade. A Era da Ansiedade nada mais é que a Guerra Fria na sua mais alta e potencial disputa entre norte-americanos e russos. Norte-americanos e, mais corretamente falando, para aquela época, soviéticos, porque não eram apenas os russos. E caso tivesse acontecido o que aconteceu aqui, e é bom referenciar isso para vocês, em 1953 você ainda tinha Stalin no poder, ele parece que morre em março, e aí Nikita Khrushchev vai estar substituindo ele no partidão, dentro do domínio, como presidente, como líder da União Soviética de época. E por outro lado, nos Estados Unidos você tinha o Eisenhower, que era inclusive um cara já experimentado da Segunda Guerra Mundial. É bom deixar você bem atento sobre uma situação. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e a Guerra Fria estabeleceu o seu primeiro processo em a corrida atômica e a corrida espacial. Não é à toa que os americanos e os russos acabaram por prender cientistas nazistas de lado a lado. Isso quer dizer que, gostemos ou não, e é claro que nós não podemos gostar disso, os nazistas ajudaram na corrida espacial e no estabelecimento ou na melhoria do armamento atômico. A estrutura atômica, inclusive, foi desenvolvida por cientistas alemães, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia. Na Rússia eles foram presos, na União Soviética estavam indo como dentro de uma questão de serem presos de guerra. Nos Estados Unidos eles foram naturalizados. Então, existe aí uma série na Amazon que fala um pouquinho sobre isso. Se você quiser, pesquisa um pouco sobre essa operação Paperclip dos norte-americanos. O que vale aqui dizer é que, vamos lá, quando esta nave chega, não apenas uma, o Arthur C. Clarke ele destrói todo o contexto tecnológico da humanidade, a capacidade da humanidade em fazer coisas. E eu vou dizer um pouquinho por quê. Existem aqui alguns elementos que a gente precisa tentar assim, remeter ao momento de época. Se acontecesse o que estaria acontecendo aqui, e logo no início se dá no livro justamente essa disputa, essa competição pelo céu, pelo espaço. Não é à toa que ele coloca uma descrição aqui no fundo dos livros, que também vai ser referencial para uma outra obra dele. Os planetas, um dia talvez vocês conquistem, mas as estrelas não são para os homens. O que ele está tentando trabalhar aqui é que, em essência, no contexto da nossa finitude, é fato que nós poderemos chegar a novos planetas, mas jamais conseguiríamos chegar às estrelas, porque ele está trabalhando a finitude ante a eternidade, a finitude humana ante ao contexto do cosmos, não somente o caos do cosmos, mas o seu tempo-espaço, o tempo que nós somos, faz com que as nossas vidas sejam semblantes de pó. Então, esse trabalho que o Clarke vai trazer faria com que, caso houvesse esta invasão, que não é uma invasão bélica, é uma invasão formativa e de paz, eles vêm para melhorar a humanidade, assim diz, nós não teríamos tido na corrida espacial a nossa Laika, cachorrinha russa, que foi lançada em 1957. 1961, o Yuri Gagarin não teria sido o primeiro homem a voar a órbita espacial, e o Neil Armstrong com o Apollo 11 jamais teria pisado na Lua, e essa concorrência em 69, né? E essa concorrência não teria acontecido por quê? Porque esse pessoal ele vem trazer
elementos clássicos e tecnológicos que nós não tínhamos, né? Essa questão, por exemplo, do Arthur C. Clarke, quando ele fala um pouco sobre isso, ela influencia um pouco algumas séries que viriam por acontecer. Ela vai, obviamente, vai influenciar muito Jornada nas Estrelas, né? Quando você tem um filme, inclusive, o Gene Roddenberry, que é o pensador do Jornada nas Estrelas, ele já estava morto, mas o primeiro contato, um dos primeiros filmes, né? O primeiro filme, inclusive, uma longa-metragem sobre esta saga, Star Trek, ele fala justamente sobre isso, né? Os vulcanos vêm, os homens tinham terminado sua terceira guerra, estavam dizimados, e os vulcanos, que também tinham tido experiências das suas imperfeições no passado sobre guerra, já evoluídos, vêm trazer esse critério de evolução para os humanos. É o primeiro contato que existe entre uma raça alienígena e os humanos, e a partir daí os humanoides vulcanos e os humanos terrestres passam a divulgar uma federação de planetas com esse objetivo, o objetivo pela paz. Esta discussão da Jornada das Estrelas, ela também é trabalhada aqui, porque quando os extraterrestres chegam na Terra, eles vêm nos produzir algumas questões interessantíssimas. Os homens não precisavam mais trabalhar, ou trabalhavam se quisessem. As tecnologias mais importantes, e no texto do livro posa muito alguns termos que nós leríamos hoje sobre essa ânsia globalista, né? Os portos não existiriam mais porque os homens já andavam em naves aéreas. A questão da saúde, o homem tinha uma longevidade maior. Conforto, porque cada vez mais as riquezas começaram a ser melhor trabalhadas, e eliminações de grandes questões, como por exemplo o apartheid na África do Sul. Quem vai resolver isso é a pressão dos extraterrestres. O que faz a gente imaginar o seguinte: não apenas o apartheid teria sido resolvido por eles, mas também a Guerra do Vietnã não teria acontecido, a Guerra dos Balcãs não teria acontecido, a Guerra Fria teria terminado, nós não teríamos vivenciado a Guerra do Iraque, nem a derrubada do 11 de setembro, das duas torres gêmeas. O efeito que se dá é um efeito inclusive esperado no teu e no meu coração, que é justamente aquela questão da paz, os elementos de uma relação mais distinta entre as pessoas, mais civilizada, a abolição da guerra e cada vez mais uma grande melhoria no campo da tecnologia, do conforto em geral. Só que aí, gente, tem um grande problema. Qual é o grande problema nesse sentido? Se você tem tudo na sua mão, se você consegue trabalhar com tudo que está nas suas mãos para que você não precise mais fazer nada, a tendência é que você se acomode e vire um homem voltado, uma mulher voltada a uma sensação de tédio. E era isso que estava acontecendo com eles. Ao mesmo tempo que efetivamente eles podem receber tudo aquilo que esperavam no campo tecnológico e mesmo na ansiedade ética da paz, por exemplo, eles não têm algo que lá na frente é formador da humanidade, que é a questão da cultura, é a questão da arte, é a questão do labor e é a questão principalmente do questionamento, objetos filosóficos, a argumentação filosófica, e isso fica muito claro dentro do contexto do qual o Arthur C. Clarke está se levantando, né? Este fato mais adiante, ele vai produzir outras questões que a gente precisa estar conversando, principalmente de um livro que ele é dividido em 3 partes e ele não é linear. E esse é o grande problema. Onde estão os personagens principais, os protagonistas desse livro? Não há protagonista. Os protagonistas são justamente os extraterrestres e a humanidade em geral. Nesse sentido, para que você possa aproveitar bastante desse livro, você vai ter que se desvestir daquelas tentações literárias que a gente sempre gosta de fazer. A gente quer ter alguns heróis, e ele não está tratando de heróis. Se eu tenho um personagem principal neste livro, como eu disse antes, esse personagem principal seria a humanidade. E que vai, obviamente, se utilizar de alguns personagens, sim. Só que eles são personagens que estão fadados, cada um às suas partes dentro da obra. São 3 partes. Primeiro é o final da infância, que
Quer dizer, o que quer dizer o fim da infância? Que é o nome que vai dar ao próprio livro. Os homens, a sociedade, né? A sociedade em geral, homens, mulheres, eles terão que entender aquele movimento e tentar, inclusive, rever processos que consolidaram a própria sociedade como é. Então, objetos relativos a estados, os estados estão livres para serem independentes. Porém, as situações mais importantes e mais vitais para a humanidade e para o planeta seriam decididos pelos 100 grandes senhores, os extraterrestres, que eles vão trabalhar justamente o quê? Os seres supremos, os senhores supremos, que vem na representação do Karen, né? Eles são, na verdade, uma intervenção alienígena a partir desse supervisor. E também existe um outro, Hashaverak, que para mim ele vem na segunda parte da obra e eles se interagem, até porque eles vivem muito mais do que os seres humanos. São coisas de milênios, 1000 anos, 300, 400, 500, 600 anos. Só para que você tenha noção, a invasão se inicia em 1953, na década mesmo que eu tinha proposto para vocês, e ela vai até o século 21. São 150 anos de um livro contado em 286 páginas. Então eles vão ter o fim da infância, a era de ouro, que é a segunda parte do livro, e mais à frente a última geração. Fim da infância, um contato que se tem prioritariamente, ali sim, um personagem prioritário é o secretário-geral da ONU, o Strom Green. Esse secretário ele tem uma correlação com o Karen, só que há uma pressão de um grupo revolucionário que não aceita o que está acontecendo, mesmo diante de tantas facilidades, porque tem uma certa desconfiança. O Karen não aparecia para a humanidade e eles precisavam que, de uma forma ou de outra, a representação humana, que era o secretário da ONU, fosse também mostrada a partir de outro elemento. Qual é? A participação e a percepção da existência de quem era Karen e, significativamente, conhecer essa pessoa. Essa discussão ela vai sendo tratada na primeira parte do livro, e ela não se resolve ali porque ele diz que vai consultar os seus parceiros, as suas autoridades, para ver o que ele poderia fazer, e aí ele traz a resposta ao primeiro-ministro e diz: olha só, daqui a 50 anos eu me mostro para vocês. Tem uma passagem aqui, eu acho que é a página 91, deixa eu ver aqui, eu não sei, gente, deixa eu ver aqui, bom, não estou achando aqui não, entre no final do livro, ele diz o seguinte, logo no início da segunda parte, agora me lembrei, que ele fala que em 50 anos seria o tempo necessário para que na troca das gerações, essas gerações pudessem reconhecer os extraterrenos não mais com surpresa, mas com tranquilidade, já tendo uma espécie de relação já conjunta, já solidificada, perdendo a influências das culturas passadas e de todos aqueles elementos simbólicos que formaram a sociedade dos seus avós, e aí sim eles poderiam estar mais abertos para conhecer os extraterrenos. Esses ETs, esses extraterrenos, o próprio Karen, que vai aparecer para todos, eles precisam, eu não vou dizer qual é a forma deles, mas para mim há uma indicação muito interessante. O que você, em essência, faria para ter paz? Né? O que você, em essência, faria para ter paz? Me lembra muito a condição que nós temos hoje. Será que nós precisamos viver em conforto para que o conforto nos traga paz? O que faríamos por isso? Seríamos capazes de deixar questões circunstanciais, essas mais fáceis de deixar, mas outras centrais da nossa vida por conta do preço da tranquilidade? E fica nesse pressuposto, já no segundo capítulo, na Era de Ouro, tem uma festa, e aí além do primeiro-ministro, ele até aparece no início, mas ele já está com 80 anos, e aí surge um cara chamado Jansen, o Jen, que vai ser o garotão que vai arrumar um jeito de pegar uma das naves, elaborar com outro cientista uma possibilidade de poder
ir direto ao planeta, ao local onde estavam esses ETs, esse pessoal que estava lá. Então ele ia justamente lidar direto com todos os senhores supremos. Isso acaba acontecendo e os debates são espetaculares. Uma espécie de beliscada que o Arthur Clarke faz para que a gente possa ter alguns chocalhos, né, é dizer que os religiosos foram os primeiros a aceitar tudo isso e negociaram suas crenças, não necessariamente as deixando, mas as manipulando segundo a situação como lá estava. Ele fala muito, por exemplo, dá uma ênfase em cidades da época que eram cidades mais importantes do que são hoje no contexto geopolítico, como por exemplo a cidade do Cabo. Fala-se um pouquinho sobre a Europa, Nova York, porque todas as espaçonaves que eram enormes apareceram simultaneamente. Lá na frente vão saber que apenas uma que tinha chegado à Terra, todas as outras eram efeitos holográficos. E essas reações que tentaram fazer contra eles acabaram não logrando êxito, e aí a sociedade se sente numa boa. Em geral, o que eu penso sobre o livro? Primeiro, é um livro para os dias de hoje. Talvez nós não estejamos sendo invadidos por extraterrestres, mas somos invadidos diariamente por opiniões, por formações, por certezas, por verdades, e cada vez mais ficamos confinados, inclusive, ao debate por ter elementos que querem que seja debatido hoje em dia, mas que não necessariamente você ou eu, ou seja lá quem for, um cidadão comum, não está nem pensando nisso. Né? Acho que essas questões voltadas a todo esse burburinho da saúde que aconteceu entre 2019, final de 2019 para hoje, esses debates todos e as questões políticas, as fatalidades por conta das mortes já na casa de milhões no mundo todo, elas nos deram uma certa, aparentemente no início elas nos deram uma chacoalhada, mas hoje tudo continua normal. Os elementos voltados, por exemplo, no campo do marketing naquela época, você já tinha virado a moeda, né? O marketing antes trabalhava dentro de uma premissa do produto propriamente dito. Na época do Arthur C. Clarke já começava a trabalhar o cliente, então começa a modelar o cliente ao produto e não o produto ao cliente, não o cliente ao produto. Você tem ênfases maiores da questão da mídia, né? Você vai ter lá mais à frente, claro, bem mais à frente, mas o caso Nixon com o Watergate, com a participação da mídia direto, as ditaduras que cresceram na década de 50, 60, 70, ditaduras à direita, à esquerda, e os elementos cada vez mais subordinados à pulsão humana. Por isso que muitos filósofos da virada da década de 40 para 50 vão discutir muito as questões, por exemplo, do simulacro, como o Jean Baudrillard, mas também sobre as questões de pulsão e de poder, e que lá na frente, mais à frente, o Bauman vai trabalhar também essas expectativas. O fato é que quando eu falo para vocês sobre as questões dos homens não poderem chegar até os planetas e não as estrelas, o Arthur C. Clarke está tentando dar uma apertada nos elementos essenciais de nós mesmos como seres humanos. Saber quem somos, entendendo a nossa finitude, somos eternos. Querendo nós sermos eternos, seremos finitos. Nós temos uma limitação completa, arguída pela própria natureza. Nós nascemos, crescemos, morremos. Homens com 100 anos que chegam, mulheres com 100 anos são tidas como um grande exemplo, e o ineditismo que talvez venha a ser cada vez menor por conta da tecnologia na área da medicina. Mas as nossas diferenças, como nós vivemos com pessoas tendo milhões, bilhões, 10 famílias no Brasil valem por toda a renda per capita do resto do país. Nós temos 10 famílias também, não parece até um nome, parece para nós o mesmo número, mas não é nada cabalístico não, gente. 10 famílias no mundo todo detêm em suas mãos mais de 70% do total de produção, de riqueza que o mundo nos dá. Então, são percepções que a gente precisa ter cada vez mais, e ele não nega, hein?
deixar muito claro, ele não faz nenhuma negação à religião, não, ele não faz nenhuma negação à espiritualidade, não. Inclusive ele faz uma indicação lá no finalzinho sobre aquilo que ele pensa do efetivo de uma visão espiritualizada, de como você pode ser melhor. Eu acho um livraço. Prometo trazer para vocês 2001, Odisseia no Espaço também, para a gente conversar um pouquinho. Mas olha, de todos os livros dele, o livro mais gostoso e mais maduro que para mim, tá, gente, que o Arthur C. Clarke escreveu, e vai ser 10, acho que 15 anos depois desse que eu estou falando com vocês, é esse aqui, olha, O Vento Solar. É uma das obras mais interessantes para mim, a melhor obra do Arthur C. Clarke, que trabalha mesmo esse binômio, não essa bipolaridade, mas esse binômio entre ciência e metafísica, ciência e espiritualidade, de uma riqueza de propósito, de uma riqueza de indicação, que vai fazer até com que eu leia ele lá naquele mês, ou aqueles 40 dias de nós estarmos falando só de ficção científica. Uma dica, Arthur C. Clarke, quero dar os parabéns à Aleph, que ela fez uma edição maravilhosa. Ela começa primeiro com um prefácio do próprio Arthur C. Clarke, vale a pena você ler isso, mas lá no final ela tem 2 adendos muito legais para que você leia. O primeiro é uma atualização do texto inicial do primeiro capítulo para 1989. Né? Pouco antes, inclusive, dele vir a falecer, alguns anos antes dele falecer. E depois, por final, ele faz um primeiro capítulo modificado sobre a mesma obra. Eu garanto a você, se você tiver uma vontade de ler esse livro, pegue esse texto inteiro que a Aleph fez, inclusive pegue um conto que ele vai escrever, que é O Anjo da Guarda, que é justamente o conto inicial que vai lá na frente gerar a ideia do livro O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Gente, um livro especialíssimo, como especialíssimos são quase todas as leituras que eu faço sobre o campo da ficção científica. Tentar identificar ali não apenas a viagem que você ou eu achamos que o autor está dando, mas materializar o sentido, o discurso, o propósito do que o autor quer deixar, legar para que você e eu leiamos, entendamos, concordemos ou não, viemos a crescer. Tá certo? Curtam o canal, gente, participe com a gente. Esteja do nosso lado, vamos debater, vamos conversar, vamos trocar ideias dentro desse espaço maravilhoso que é a literatura. Peço a vocês do fundo do coração que você participe, se inscreva no canal, compartilha, divida com os outros. Você mais jovem, se você mais velho, você é um jovem de 80 anos, você é um velhão de 17, participe com a gente, vamos trocar ideia, vamos falar de literatura, vamos tentar romper esse clima, essa sensação tão desconfortável da relação humana, das desconfianças e das dores no momento tão difícil que a gente está passando. Vamos superar isso com a literatura também. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom virando as páginas. Semana que vem tem um thriller violento, a gente vai estar conversando de Sepulcro. Também nunca tinha lido o livro, estou começando a ler ele agora. Até mais, gente. Muito obrigado.